Olá, nessa aula vamos falar sobre as chapas metálicas. Vamos conhecer um pouco melhor esse produto. Vamos ver quais são as suas aplicações, como se classificam, como são produzidas e ainda como são distribuídas para a utilização na indústria. Sejam bem-vindos e boa aula! As chapas metálicas podem ter diversas aplicações. Elas podem, por exemplo, ser utilizadas em estamparias e cortadas, dobradas ou repuxadas por meio de uma ferramenta chamada estampo. E lá ser formado diversos tipos de peças. Podem também ser utilizadas para a construção de equipamentos pesados em caldeirarias. Esses equipamentos incluem a construção de vasos de pressão, tanques, inclusive navios. Elas podem também ser utilizadas para caldeiraria leve e ser feito coifas, chaminés, entre outros tipos de produtos que são utilizados no cotidiano. Os produtos que são feitos com chapas metálicas são diversos, desde eletrodomésticos, eletroeletrônicos, como carros, tanques e vasos de pressão, como até embalagens. As chapas metálicas elas são distribuídas de diversas formas no mercado. As principais são essas aqui, bobinas, placas ou tiras. Quando utilizamos uma chapa metálica em rolos como esses, que são as bobinas, elas podem ter disponíveis diversas dimensões para a espessura, sua largura e também para o comprimento total. Vamos dizer que para rolos normalmente são utilizados chapas finas, e essas chapas têm espessuras até 6 milímetros, mas podem existir rolos com chapas mais grossas. Ok? Essas chapas elas podem ser feitas com larguras customizadas para determinado tipo de cliente, mas que variam de 50 milímetros até 3.900 milímetros em relação à largura. Quanto ao comprimento, o usual é termos rolos de no máximo 18 metros. Em casos específicos pode ocorrer de termos rolos maiores, mas não é comum. Okay? Quando utilizamos bobinas como essas para a alimentação de uma prensa, por exemplo, temos que ter um desenrolador dessa bobina. Também temos que ter ferramentas ou dispositivos que façam o endireitamento e alimentação dessa chapa na prensa, como mostrado aqui na foto. As placas, as chapas metálicas, elas também podem ser distribuídas em formas de placas, normalmente para quando se tem espessuras maiores que 6 milímetros, e aí as chapas são consideradas grossas. Ok? Eu tenho aqui algumas dimensões características de chapas grossas. As espessuras vão de 6 milímetros até 150 milímetros. A sua largura de distribuição varia de 900 a 3.900 e os comprimentos são de 2.400 até 18 metros. O usual é termos placas com comprimento de no máximo 6 metros. São as mais comuns, com largura de 2.400 milímetros e comprimentos de no máximo 6 metros. Isso para facilitar o transporte. Podemos ter, aqui como foi dito, placas até 18 metros de comprimento, isso segundo a referência Usiminas. Okay? Temos também placas distribuídas finas, e essas placas seguem o mesmo padrão de dimensionamento das placas grossas. Quanto ao processo de obtenção das chapas, temos basicamente dois, que é a laminação a quente e a laminação a frio. Vejam esse vídeo que vou mostrar sobre o processo de laminação a quente. Então, desde a chegada da placa na fábrica até o seu bobinamento. Primeiro a placa passa por um processo de limpeza, depois ela vai para um forno onde ela é aquecida a uma temperatura que uniformiza todos os pontos da placa, ou seja, vai uma temperatura igual em todos os pontos, vai passar por um acabamento, por um descarepamento, depois por um rolo que vai desbastar a laminação dessa peça. Saindo desse ponto, ela passa pelo trem de acabamento, onde vai ser laminada na espessura correta. Depois que finalizar a sua laminação, ou seja, onde ela passa por vários rolos que deixam numa espessura correta, ela é resfriada e mandada para o processo de rebarbamento e tiragem das carepas, e posteriormente
é feito o bobinamento dessa peça. E depois disso ela vai para o pátio de fornecimento. Uma chapa pode ser classificada como grossa quando a sua espessura for igual ou superior a 7,32 avos de polegada ou 5,56 milímetros. Notem também que uma chapa grossa ela não tem a designação por bitola. A sua espessura é dada em polegada. Vejo que quando temos aqui uma chapa zincada, por exemplo, podemos ter a classificação por bitola. No caso, eu estou falando da norma GSC. Vejam que a bitola da peça, da chapa, ela dá a espessura. Então, dependendo da bitola, a minha chapa tem uma determinada espessura. E notem ainda que quanto maior for a bitola, menor a espessura da chapa. O mesmo acontece com as chapas que são laminadas a frio. Por exemplo, uma bitola de 30 eu tenho uma espessura de 0,3 e uma bitola de 12 eu tenho uma espessura de 2,65. Nessa aula falamos um pouco sobre as chapas metálicas, vimos as suas aplicações, processo de obtenção. Porém, eu gostaria de salientar que existem diversos tipos de chapas metálicas. Existem chapas específicas para caldeiraria, chapas específicas para estampagem. Ainda existem chapas grossas, chapas finas, chapas galvanizadas, eletrogalvanizadas e chapas especiais. Para cada tipo de aplicação, existe um tipo de chapa específico. Você deve procurar os fabricantes e também os fornecedores para maiores esclarecimentos de acordo com a sua necessidade. Ok? Até a próxima aula.